O canal Política Viva recebe hoje o economista Gabriel Galípolo, CEO do Banco Fator e professor da London School of Economics, para um bate-papo com o nosso vice-presidente, o Paulo Dallanora Macedo, que também é economista. O Gabriel traz uma visão interessante, furando essa bolha do mercado financeiro nos conceitos sobre política fiscal e gastos governamentais. Esse tema está sendo bastante debatido atualmente no mundo todo por causa do plano de investimento que o governo Biden apresentou, que muda os paradigmas de gasto nos Estados Unidos. O debate vai abordar como o Brasil se enquadra nesse cenário. Aproveite. Bom, bem-vindo ao canal do YouTube do Política Viva. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo, que agradeço muito o convite. É um prazer poder estar aqui batendo esse papo com você. Bom, começando aqui, colocando a bola para rolar, explica um pouco, em termos não econômicos. Eu sou economista também, mas Gabriel é um economista militante. Eu sou um economista envergonhado, né? Muito mais empreendedor do que economista. Já meu diploma está todo mofado aqui na gaveta. Explica um pouco, Gabriel, o que é que, quando as pessoas falam keynesianismo, o que é que isso quer dizer do ponto de vista de atuação do Estado, etc., versus, vamos dizer assim, a visão do Milton Friedman. Se a gente pode colocar esses dois como antagônicos. Qual é a diferença dos dois? Na verdade, assim, para falar um pouquinho das políticas keynesianas, o livro mais famoso do Keynes, que é a Teoria Geral, foi escrito em 1936, mas as políticas chamadas keynesianas já estavam em prática antes da formulação do Keynes, né? Elas são basicamente formuladas de maneira mais intensa como reação à crise de 1929, e são políticas que partem de um pressuposto e da observação de que o mercado, aquilo que se chama, né, da mão invisível do mercado, para a atuação livre dos agentes privados e individuais, não estava tendo condição de restabelecer o nível de emprego, renda, entendido naquele momento como um ponto de equilíbrio da economia, né, uma economia que sempre caminha para o equilíbrio, e que uma intervenção do Estado era necessária para provocar aquilo que a gente chama de políticas anticíclicas, ou seja, para fazer uma reversão da tendência de queda que vinha associado com o momento na sequência daquele boom que a gente teve nos anos 20, que vai acabar culminando com a crise de 1929. Então, o Roosevelt já é eleito em 33, de uma maneira um pouco errática, mas ele vai fazendo esses tipos de política. Como você bem colocou, esse é um período de ciclos e que a gente precisa entender como é que se dão as intercorrelações entre esses períodos. O Keynes vai ter uma atuação muito importante em Bretton Woods, que é o momento de discussão do imediato pós-guerra sobre o novo arranjo mundial do ponto de vista do sistema financeiro, a partir do resultado da Segunda Guerra Mundial, né? Ele vai ter uma discussão bem relevante com o Dexter White, que é o representante dos Estados Unidos nas discussões de Bretton Woods. O Keynes tinha uma pretensão de ter os órgãos internacionais e uma arquitetura financeira internacional mais ativa por esses órgãos internacionais. O FMI, o Banco Mundial, entre outras instituições, vão acabar tendo uma atuação mais tímida, o que passa muito por uma vitória da proposta norte-americana e do Dexter White, de entender que, naquele momento, havia chegado a hora dos Estados Unidos exercer o seu papel hegemônico no mundo capitalista. A gente tem um mundo dividido no imediato pós-guerra, né? Reservando o papel para ele de deter a sua moeda como moeda internacional, né? Que é o dólar. Ao longo dos anos, a gente vai assistir um ponto relevante em cima disso, que é essa questão de a gente ter uma moeda dólar internacional que não guarda uma relação com uma reserva de ouro, ou seja, você foi gradativamente abandonando aquilo que talvez em momentos específicos e efêmeros foi obedecido, que é algum tipo de lastro ou padrão com ouro. Esse cenário, associado a uma moeda fiduciária, a políticas do Estado para poder promover a socialização do investimento, emprego e renda, que também se relaciona com um período anterior associado ao Fordismo. Esse período, que gerou um período de relativa distribuição de renda, ou crescimento com algum tipo de proporcionalidade entre ganhos de produtividade e salário, vai estar concentrado naquilo que o Hobsbawm chamou de período dos anos dourados do capitalismo, que vão do imediato pós-guerra até o início dos anos 80.
No início dos anos 80, o final dos anos 70, melhor, após duas grandes crises do petróleo, né, que a gente vai ter nos anos 70, e um processo inflacionário nos Estados Unidos, que está relacionado a uma ideia de perda de valor da moeda, né? A gente vai ter o presidente do Banco Central norte-americano, né, o Paul Volcker, fazendo uma política de defesa do dólar enquanto reserva internacional, com uma forte elevação da taxa de juros americana, ou seja, ele vai subir a taxa de juros para garantir a valorização da sua moeda e fazer a defesa da sua moeda enquanto moeda internacional. Este foi um processo que foi um grande divisor de águas no mundo. A partir dos anos 80, a gente vai ver a ascensão da Thatcher e do Reagan, né, com uma economia nova, dessa economia que está propondo a liberalização dos fluxos de capital e dos fluxos de bens e serviços que podem ser comercializados internacionalmente, até porque se você é os Estados Unidos ou detém uma moeda que é uma moeda conversível, você está pouco preocupado com esse tipo de controle. Esse problema que nos acossa até os dias de hoje menos, porque a gente não tem dívida externa, mas que nos acossou tanto, nos afligiu tanto nos anos 80, porque você era um país que tinha dívida em moeda estrangeira e os juros lá fora subiram e você não conseguia pagar e não tinha capacidade de gerar essa moeda estrangeira, né? Esse problema da transferência de recursos é um problema que não acossa os países que têm moeda conversível, né? Então, para eles interessa ter essa liberalização. Mas nesse cenário da gente caminhar pelo neoliberalismo, ele acabou produzindo um cenário, três, vamos dizer assim, cenários que são, para mim, fundamentais aqui para a gente conseguir entender essa mudança que está acontecendo agora com o Biden. O primeiro é a defesa, a partir do Clinton, da entrada da China no OMC. E a ideia da entrada da China no OMC era essa ideia de que as empresas americanas passariam a ter acesso a um dos maiores potenciais mercados consumidores do mundo, dado a dimensão demográfica, o tamanho da população chinesa. O que a gente acabou, e isso estava calcado muito na ideia de que eu falei anteriormente, os Estados Unidos têm a moeda forte internacional e não está preocupado com esse tema da transferência de recursos ou da questão cambial. O que a gente acabou assistindo foi que as empresas americanas queriam a entrada da China no OMC, mas não para produzir nos Estados Unidos e vender para os chineses, e sim se deslocar para a China e de lá exportar para Estados Unidos, Europa e outros países, né? Isso provocou esse deslocamento. Então, esse deslocamento da China, que nos anos 80 tinha uma participação no comércio internacional inferior ao Brasil, e hoje é o país com maior relevância no comércio internacional e que concentra a maior parte da manufatura no mundo, provocou um primeiro abalo nos Estados Unidos, que é essa derrocada da classe média. E na Europa também, que os empregos da indústria, como fica claro naquele filme que o Obama fez, que a família Obama fez, né? Da American Factory, você percebe ver esse deslocamento dos desempregos para a China. Um segundo movimento que está associado a isto, que é a partir do momento que os empregos foram deslocados para lá, as famílias passaram a perder renda. E a complementação da renda foi feita com crédito. As pessoas continuavam consumindo, a gente não tinha mais aquele ciclo fordista, né? Onde as empresas gastam, geram emprego, geram demanda. Como é que as famílias vão consumir na Europa e nos Estados Unidos? Se endividando com crédito. O que está relacionado ao subprime e à crise de 2008. As pessoas refinanciavam suas casas para ter dinheiro, acesso a dinheiro via crédito e poder continuar consumindo. A partir do subprime, as políticas foram, do ponto de vista monetário, foram abertamente keynesianas, ou seja, o que os bancos centrais passaram a fazer no mundo foi comprar papéis, títulos para sustar a deflação de ativos. Ou seja, quando o mercado todo acha que aquele papel vai perder valor, todo mundo quer vender aquele papel para ter acesso a dinheiro, só que ninguém quer dar dinheiro em troca do papel. E aí os bancos centrais entraram. Só que isso foi insuficiente para reativar a economia. Esse dinheiro que foi jogado ali, ele ficou empossado no mercado financeiro. Ele gerou um bom desempenho dos preços dos ativos financeiros, como a gente vê nas bolsas, mas isso não reativou as economias, porque esse dinheiro não foi transferido para as pessoas de carne e osso, vamos dizer assim, né? Isso vinha sido reclamado por várias instituições, BIS, FMI, a The Economist já tinha falado isso, mas os governos centrais estavam vacilantes em entrar em contribuir com a política monetária para a recuperação, até que vem a pandemia. E a pandemia deixa clara a necessidade de você jogar dinheiro diretamente na economia, como foi feito com os programas de auxílio. Então, se eu fosse dizer dessa longa história que eu fiz aqui de digressão, os 3 pontos chaves que referenciam essa inflexão que a gente está vendo, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, e na China e na Ásia já há algum tempo, né? Estão relacionados com a entrada da própria China no comércio mundial, com a crise de 2008 e com a pandemia que demandou políticas fiscais mais ativas de transferência de renda. Na sua análise, a crise do subprime começou uma mudança para uma volta, né, para uma política keynesiana, onde o endividamento não era
visto como tanto problema, os bancos centrais irrigaram o mercado, etc. Mas, de certa forma, foi uma política keynesiana que não chegou no cidadão comum, para a gente resumir. Quer dizer, a década de 40, 80 chegou, porque trouxe um grande desenvolvimento, etc. Mas depois teve um período aqui, um hiato de uma política mais, mundialmente falando, mais neoliberal, onde se via com problema, endividamento, menos presença do Estado, etc. Depois, pós o crash lá do subprime, até fazem 12 anos já, parece que não faz, mas já há muito tempo, houve uma volta a um keynesianismo, mas que ou se mal implementado ou que não tinha ferramenta para fazer com que o desenvolvimento e o dinheiro chegasse na população. É mais ou menos essa lógica aqui que... É isso, mas tem um ponto interessante aí, Paulo, que é para dizer, que sempre surpreende as pessoas. Dos anos 40 até os anos 45 até os anos 80, a gente tem o chamado consenso keynesiano mesmo. Apesar de que o Keynes é o derrotado na discussão com o Dexter White em Bretton Woods, especialmente pelas questões que remetem à política ou à gestão financeira internacional, ou à arquitetura financeira internacional. Agora, o número que surpreende sempre muitas pessoas é, ao olhar desse período, a relação dívida-PIB, ela cai desesperadamente em todos os países. Então, existe essa história que é contada de que o endividamento cresceu nesse período e ela caiu desesperadamente. Por que ela cai? Porque ela é uma relação dívida-PIB. Como o PIB cresce muito, ele cresceu muito mais do que a dívida. Então, a razão dívida-PIB cai desesperadamente. Aí depois vem essa lógica da austeridade do período Reagan e Thatcher. E aí se acha que foi um período de grande controle da dívida. Na verdade, não. Esse é um período que a dívida volta a crescer desesperadamente nesses 40 anos. Então, a relação dívida-PIB, sobre uma ótica de gestão individual, privada, quase que familiar, é uma coisa muito equivocada do ponto de vista das dinâmicas, porque ela pressupõe variáveis estáticas. E a verdade é que a relação dívida-PIB é complexa porque existe uma determinação mútua. Ou seja, dívida e PIB estão interrelacionados. Então, se você reduz um, você mexe no outro também. E aí esse é o ponto que é relevante da gente entender, que não existiu um crescimento de endividamento durante o período keynesiano e, pelo contrário, houve um crescimento durante os anos do final dos anos 70 com os anos 80 até agora recentemente. O ponto todo, para mim, é você entender o movimento do capital internacional, especificamente. Como, a partir da não vitória do Keynes no debate com o Dexter White, você passou a exercer aquilo que foi chamado como um poder exorbitante, que é o fato de existir um país que detém o poder de emitir a moeda que liquida dívidas internacionais, como meio de pagamento internacional. É só a partir daí que a gente vai entender o que é a liberalização. Para mim, interessa muito a liberalização se eu tenho capacidade de emitir a moeda que liquida qualquer tipo de dívida em qualquer tipo de lugar. Por que eu vou estar preocupado? Eu não sou obrigado a gerar superávites comerciais para conseguir ter essa moeda internacional, nem sou obrigado a produzir uma taxa de juros muito mais alta do que a taxa de juros internacional para atrair capital para cá e conseguir ter essa moeda como o Brasil fez recentemente. E aí, quando eu falei essas duas formas, eu consigo dividir basicamente a forma de inserção que o Brasil fez, que é por uma questão histórica de ter que fazer um programa de estabilização, como foi feito nos anos 90, e a forma que foi feito pela Ásia. Ou seja, a Ásia basicamente decidiu conseguir recursos internacionais por superávites comerciais. O Brasil decidiu fazer uma âncora cambial, e precisou fazer de uma maneira genial como foi feita, mas fazer uma âncora cambial com arbitragem em taxa de juros, colocando a taxa de juros lá em cima. Quando eu olho para o que aconteceu nos anos 2000, de 2008 para cá, o que a gente viu foi uma política keynesiana monetária, para tentar conter a deflação dos ativos, mas que faltava a pata fiscal, faltava a mão que fazia chegar nas pessoas de carne e osso e reativar a economia. E esse é o grande incômodo que acompanha os 10 últimos anos, né? Ou seja, a dissonância que a gente observa entre a evolução dos preços dos ativos financeiros e a evolução da economia real. Ou seja, você vê que não existe um dinamismo do ponto de vista de emprego e renda como se gostaria, muito associado ao deslocamento dos empregos para a Ásia e associado ao que a gente está assistindo, que são as plataformas, que têm o seu lado muito positivo, mas também tem uma redução de relevância do assalariamento
e você vai vendo, em grande medida, algum tipo de precarização, onde as pessoas não podem mais ficar doentes, as pessoas não podem tirar férias, as pessoas talvez tenham alguma dificuldade de se aposentar, o que revela uma nova necessidade da gente discutir, por isso que não é uma volta ao passado do keynesianismo puro, porque já não dá para você reeditar aquele Fordismo antigo, pelo tudo que aconteceu, mas, em última instância, o que o keynesianismo estava falando era o seguinte: o Estado é uma forma de sociabilidade, é um reconhecimento da gente enquanto coletividade de compromissos mútuos, de cuidados sociais, de que a gente vai cuidar um do outro, na educação, na saúde, na velhice, na doença. É isso que a gente está colocando com o Estado. Esses cuidados mútuos precisam alcançar a economia, eles precisam se estender para a economia. E o que a gente assiste hoje é que vai ser muito difícil você pensar isso na maneira antiga, quando mais de 50% da população economicamente ativa não está num regime, para falar do Brasil aqui, CLT assalariado. Eu preciso pensar em outros tipos de cuidados. E aí, curiosamente, quando a gente fala, por exemplo, programas de transferência de renda direta, que para o Keynes faz todo sentido, porque você está distribuindo renda e jogando renda para quem tem uma propensão a consumir mais elevada, que são as pessoas que têm menos renda, e isso vai ter capacidade de reativar a economia, mas também você está falando de um programa de transferência de renda com uma renda mínima, que é um programa conhecido, que é associado ao próprio Friedman, né? Então, é curioso você analisar isso, que existe um caminho de se entender que é preciso fazer esse tipo de transferência de renda que está formando um novo tipo de consenso para esse tipo de cuidado social. O que eu assisto? Eu acho que existem alguns pontos de resistência, o Brasil talvez seja um dos pontos mais fortes de resistência a esse tipo de ideia, ainda associados nessa ideia de uma mão invisível ou de que se o Estado sair por uma geração espontânea, esses cuidados mútuos vão ser gerados por vícios privados que geram benefícios públicos, para resgatar aqui a fábula das abelhas do Mandeville, que é o precursor, segundo Hayek, da ideia da mão invisível. Então, se a gente... essa análise que você trouxe é bastante interessante. Houve, sim, uma tentativa de volta ao keynesianismo, de 2008 para cá, principalmente com essa questão de intervenção dos bancos centrais na economia, da liquidez, etc., mas, como você falou aí, faltou a pata que fizesse com que o dinheiro chegasse à população. Se a gente pegar o que a gente está vendo agora, que é muito esse debate, né, que é o plano de Biden, que é muito âncora, porque os Estados Unidos têm a importância que tem geopolítica, né? O plano de Biden, etc., do crescimento lá econômico, de mudança da matriz econômica nos Estados Unidos, de estímulo direto à população, estímulo a setores da população, não é uma volta ao keynesianismo apenas, é um ajuste num keynesianismo manco que se estava fazendo. A gente pode falar assim? Em relação a 2008, eu acho que é uma afirmação interessante. E é uma afirmação de atualização dessa ideia de keynesianismo em cima de uma nova realidade. O que eu acho que se apresenta nessa correção do lado manco que você colocou, que eu acho que é o bem interessante do ponto de vista político, especialmente, é que nesses últimos 30, 40 anos, os economistas, baseados nessa ideia neoliberal, que tenta depositar numa natureza humana e no indivíduo, ou na natureza humana do indivíduo, os comportamentos sociais, ele fazia uma restrição ao debate democrático. Ou seja, ele extraía o debate econômico daquilo que estava ao alcance daquilo que é possível de ser debatido democraticamente. Aquilo que ficou conhecido como TINA, que é o que diziam os neoliberais, que é o there is no alternative. Eu não tenho alternativa, só é possível este caminho. É isto que eu acho que está ruindo e é muito importante, porque o que a gente assiste nos economistas, especialmente nos meus colegas de mercado, é construir uma narrativa com um verniz técnico que busca justamente dizer, olha, aqui não tem jeito, aqui tem que se fazer isso, só existe essa solução. E aí, falando sobre as duas patas, é muito interessante como toda vez que a gente tem uma crise desse tipo, como aconteceu em 2008, financeira, não existe outra alternativa a não ser emitir moeda, como foi feito, para socorrer os bancos. Quando nós temos uma crise como nós temos agora, que precisamos salvar a vida das pessoas por causa da pandemia, aí precisa ser prudente, aí precisa se tomar cuidado, não se pode emitir, você cria uma restrição. Isto, na verdade, é um discurso tecnocrático, um verniz tecnocrático, que, na verdade, não é uma ciência. É um discurso de dominação. Você operou um discurso de dominação e legitimação de um interesse específico.
eu acho que o maior avanço que a gente pode ter nesse período, conseguir resgatar a economia, do ponto de vista político, como aquilo que se oferece para o debate democrático. Ou seja, o economista, o Keynes, dizia frases maravilhosas. Ele dizia o seguinte: a humanidade só vai se emancipar no dia que a economia passar para o banco de trás da história. O que ele quer dizer com isso? Ele diz assim, olha, a economia não é para ser um fim em si mesmo, ela é para ser um meio. O Marshall, que é um dos grandes pensadores da Revolução Marginalista, posteriores à Revolução Marginalista ali, ele vai estar dizendo a mesma coisa. A economia só faz sentido enquanto um meio para melhorar a vida do homem e da mulher comuns. Então, em alguma maneira, a economia nos últimos anos virou um fim em si mesmo. Algo que assim, isso aqui você não tem jeito, só tem este caminho. E a gente assiste isso nos mais diversos governos. Você percebe com essa ideia de que, olha, você tem uma margem de manobra para isso aqui, mas na economia você tem que seguir sempre uma mesma cartilha com baixíssimo raio de manobra apresentado. Isso é uma ideia de naturalização enquanto aquilo que não tem liberdade, aquilo como ausência de possibilidade crítica. É isso que a economia operou nos últimos anos e que eu acho que precisa ser demolido e resgatar o debate de que os economistas vão dizer, bom, tais políticas tendem a ter esse tipo de consequência. Né? A gente precisa passar a discutir menos se é mais Estado ou menos Estado e discutir que Estado, que tipo de Estado, qual é a qualidade de Estado. Esse Estado vai cobrar de quem e vai beneficiar a quem com essas políticas. Por que eu estou sublinhando isso? Porque eu acho que é importante que se coloque na perspectiva uma ideia de que a gente está olhando para frente, a gente não está prometendo o passado, como foi colocado na lógica do Trump, né? Do Let's Make America Great Again. O again quer dizer, tipo assim, eu quero tentar voltar àquilo. Né? E é curioso que aquele again era um período que estava associado ao Fordismo, aos Estados Unidos nos anos 50, que tem relação até com o keynesianismo. Mas você não consegue fazer isso voltar para trás. Aconteceram mudanças e complexidades da economia que você não vai conseguir voltar para trás. O que você precisa fazer é atualizar os conceitos de cuidado social, de sociabilidade, enquanto cuidado mútuo, envolvendo a economia que estava à margem disso, sobre um discurso de que ali não se toca, ali não há espaço, ali existe uma naturalidade. E é verdade, os economistas têm essa lógica. Eu sou economista não praticante, mas é verdade, quando você conhece alguns economistas, que ele tem essa lógica que só existe essa alternativa, né? Não é a questão da preocupação absoluta com a questão fiscal, etc. Mas ele não mostra quais são as consequências de você seguir nessa preocupação ou você seguir com outro tipo de lógica, como você mostrou, às vezes a expansão do PIB compensa a expansão da dívida, enfim, essa coisa não é nem dada como possível, como uma verdade matemática. E de certa forma, a gente pode dizer que o plano de Biden, que é bastante diferente do plano lá de resgate de 2008, que foi um plano basicamente de dar dinheiro para os bancos e alagar o mercado com liquidez. O plano de Biden agora é um plano que tenta, pelo menos no design, né, tem coisa que não foi aprovada ainda, de colocar dinheiro na economia, na empresa, etc. A gente pode dizer que esse plano de Biden é um plano que tenta quebrar essa narrativa, mostrar que existe alternativa a essa preocupação apenas fiscal. Podemos dizer isso aí? Podemos, com certeza, e aí acho que é interessante a gente fazer dois cortes. Eu acabei de dizer que não é uma volta ao passado, vou fazer uma coisa para flexibilizar isso. O Biden colocou a foto do Roosevelt de volta no Salão Oval, né? Ele coloca ali a foto, então é óbvio que tem uma inspiração claramente do Roosevelt ali. Eu acho que o Biden está sendo muito assertivo desde o início. O programa como um todo junta 6 trilhões, né, de dólares, com esta ideia realmente do dinheiro chegar diretamente nas pessoas, numa ideia de inclusão social, numa ideia de desenvolvimento sustentável. Podemos fazer várias críticas aqui, mas claramente ele abriga esse tipo de preocupação, né? E essa ideia de que você, dado o arranjo econômico que foi gerado agora, você precisa passar por cima, muitas vezes, dos bancos e das empresas, porque o tal do trickle-down economics, essa ideia do gotejamento, ele não está chegando. Então, precisa passar por cima e fazer chegar diretamente. E aí, resgata essa ideia que é interessante, você está falando sobre a questão fiscal, porque o que aconteceu foi, veja só, o endividamento dos países explodiu nesse período. Explodiu por quê? Porque você teve, veja só, são mais de 30 trilhões de dólares que foram emitidos se eu juntar os 5 principais bancos centrais do mundo. Ou seja, então foi feito um endividamento para assustar o preço dos ativos. Por que eu não posso fazer esse tipo de expansão para realmente ativar a economia, que aí sim
eu vou conseguir melhorar o PIB? E aí entra um dado muito interessante. Para a gente não fugir muito, para não ficar os dados longe, vamos pegar esse ano aqui do Brasil. Olha só, o ano 2020 é um ano de uma despesa, depois de ser dito muito que o Brasil estaria quebrado, e aí você vê como essa lógica familiar é curiosa, estava quebrado. Da onde surgiu o dinheiro para se fazer o programa de transferência de renda com o programa de auxílio de renda? Estava no colchão de alguém foi lavar uma calça jeans e viu, olha, surgiu esse dinheiro aqui, tinha esquecido. É porque o dinheiro do governo não é deste jeito, né? O dinheiro é aquilo que a gente falou, é uma moeda fiduciária. Esses recursos foram despendidos e o Brasil teve um ano difícil do ponto de vista de resultado fiscal em 2020. Mesmo assim, todo mundo reconhece que a queda do PIB não foi maior, ou seja, não seria pior a relação dívida-PIB se a gente não tivesse feito o programa de dispêndio de auxílio e transferência de renda. Mais um detalhe, a relação dívida-PIB teve das suas melhores evoluções em 2020, apesar desse dispêndio. Por quê? Porque o PIB se sustentou e porque o juros real estava negativo. A gente tinha um juros nominal muito baixo. Então, às vezes a gente olha só a despesa primária e não considera a despesa nominal, que é a despesa com juros. Então, é muito importante, quando as pessoas passam essa narrativa, que a gente vá conferir os dados e ver como é que se comportou a relação dívida-PIB de verdade. É verdade que esta política ela é austera do ponto de vista de ter uma trajetória da dívida-PIB mais sustentável? Vamos conferir o que aconteceu. Quando a gente vai conferir, a gente vai ver que muitas vezes os resultados obtidos são opostos daqueles objetivos propagados, como a gente está assistindo agora nesse período recente. Mais um detalhe também, nessa confusão da relação dívida-PIB, que é importante dizer, nessa linha que eu comentei de você ter juros altos, como é que funciona basicamente a política monetária no Brasil, né? O Copom vai lá e define uma taxa de juros em função do que ele está analisando da atividade econômica. Ou seja, a inflação é como se fosse um indicativo, ali, um termômetro que você tem ali, uma febre, para dizer se a economia está aquecida a ponto de que a demanda está suplantando a oferta e gerando uma pressão como se fosse num leilão. Tem mais gente querendo comprar do que produto para venda e aquilo está escalonando o preço do produto. E aí, o que eu faço? Eu regulo o preço do dinheiro, subindo o preço do dinheiro para reduzir liquidez e reduzir demanda no mercado. Uma vez que o Copom fez isso, ele fala para o Banco Central, persiga essa taxa de juros, a tal da taxa Selic. E ele vai fazer isso com uma operação que a gente chama de compromissada. Ele vai tentar atingir a meta Selic, determinando qual é o preço que ele toma dinheiro emprestado do mercado. Diz, você tem com dinheiro vago aí, instituição financeira, banco, eu tomo dinheiro emprestado de você a 2%, só para facilitar como estava no ano passado. Como? Eu te dou um título público com um compromisso de recompra. Então está aqui esse título, e durante esse período que você ficar com esse título até o recomprar, você vai receber o equivalente à taxa Selic para este período. Isto são as operações compromissadas. Mas como ele tem que entregar um título público, ele emite títulos públicos para realizar essa política monetária. Quanto que eu estou falando? Eu estou falando de mais de 1,750 trilhões em títulos públicos que existem só para realizar a política monetária. Ou seja, 1/3 da dívida pública, 25% do PIB, não vem do fato de que existe uma política fiscal onde o Estado gasta mais do que arrecada, o grande problema que todo mundo fala. Vem do fato que este é um instrumento que a política monetária tem para realizar a sua própria política monetária de perseguir uma meta de inflação através da taxa de juros. Então, você vê que como existem muitas coisas mais complexas ali, que muitas vezes são úteis ao serem simplificadas, com uma ideia de economia de um país como se uma economia doméstica fosse, para servir de retirar o debate econômico e as alternativas de política econômica do debate democrático. Restringir as opções, dizer, não, só existe esse caminho. Esse endividamento não se fala, né? Quer dizer, isso é um endividamento que está sendo gerado nesse título público que o Banco Central emite, esse 1,7 bilhão, é endividamento, mas sobre esse aí não se... Assim, não se discute se é bom ou ruim, né? Quer dizer, é dado como é assim e pronto, quer dizer, não... 1 trilhão, viu? 1 trilhão. É 1 trilhão, você falou aí, é 25% do PIB, né? E aí, para a gente ir finalizar, o Brasil, onde é que ele se encaixa nesse debate, vamos dizer assim, desse novo... Claramente, se a gente puder fazer um resumo, né? Vamos falar na última década aí, que é a que está mais recente. A gente teve uma tentativa no governo Dilma de, uma certa forma, usar o Estado como indutor do investimento, e aí talvez de uma forma não adequada, né? ou talvez
com os mecanismos não adequados, ou talvez com, enfim, claramente teve vários pontos que não foram satisfatórios nesse período, né? Seja por pressão do mercado, pressão política, de fato não aconteceu como se esperava essa tentativa de, pós a crise de 2008, o Brasil, quando veio o governo Dilma, tinha claramente uma intenção do governo Dilma de ter uma política, vamos dizer assim, de mais participação no Estado na indução do investimento, seja via BNDES, seja via fundo de pensão, seja via banco público, etc. Não sei se implementação ou se o conceito não foi pensado corretamente, mas claramente o resultado não foi dos melhores. E aí você tem um novo governo eleito, né, o governo Bolsonaro, que vem com Paulo Guedes com uma visão ou uma receita que parece ser totalmente ao contrário disso, e no outro extremo, do ponto de vista de visão de papel do Estado, e aí muito nessa crença aí do o limitante na equação dívida, PIB-dívida, não é o numerador, é o denominador, vamos se preocupar aqui com a dívida, etc. Então, a tentativa de virar completamente a estratégia aqui de desenvolvimento do país. Se usando muito da narrativa que o de Dilma não deu certo, a tentativa de Dilma não deu certo, porque o modelo lá de Estado indutor da economia não dá certo. Não se tinha a perspectiva que pode ser que não deu certo, não foi o modelo, foi a implementação e a formato. E aí você vem para uma coisa completamente diferente. Como é que a gente se encaixa nesse momento do mundo, quando o mundo parece estar com Biden retornando para essa visão de tentar ter uma política keynesiana que chegue no cidadão, etc., como você falou, chegue na empresa? Como é que a gente se encaixa? Me parece que a gente tem uma visão da política econômica e equipe econômica que está meio desconectada no tempo e espaço. É como se a gente tivesse lá na década de Thatcher e Reagan tentando implementar isso hoje no Brasil. Eu gostei muito que você falou que é impossível voltar ao passado porque o tabuleiro é diferente hoje, né? Os bancos são diferentes, o sistema monetário é diferente, financeiro é diferente. Então, será que esse modelo que a gente está tentando implementar, claramente o Guedes cita muito o Chile como exemplo, etc. Mas será que isso funciona nessa terceira década do século XXI? E ainda mais com os Estados Unidos fazendo uma movimentação numa direção oposta. Então, como é que você vê isso? Quer dizer, primeiro, analisar o que aconteceu com Dilma, foi um erro de implementação, e agora, será que a gente está errado de novo? E aí não é implementação, o erro agora é mais profundo, é um erro de não vamos conseguir implementar uma política neoliberal baseada no Chile, da década de 70, 80, porque é 2020, tem fintech, tem um mundo diferente, e ainda mais tem os Estados Unidos noutra direção. Como é que você vê esse paradoxo aparente que a gente está? Vou tentar fazer um breve sobrevoo mais estrutural e cair na questão conjuntural aqui. É interessante a gente analisar como o Brasil também, nesse período imediato pós-guerra, mesmo se a gente considerar ou desconsiderar a ruptura que existe a partir do golpe militar, que se acentua especificamente na questão da concentração / distribuição de renda para os efeitos econômicos, mas durante esse período o Brasil dobrava o seu PIB a cada 10 anos. O Brasil crescia a taxas absurdas. A gente saiu de ser uma economia que era uma economia primária exportadora, a gente era uma grande fazenda de café, para se tornar o parque industrial mais denso e diversificado da periferia do sistema capitalista no final dos anos 70. A elevação da taxa de juros do Volcker vai nos pegar no contrapé completamente, porque eu tinha feito muito desse processo com endividamento em moeda estrangeira, e quando você sobe a taxa de juros da dívida em moeda estrangeira, eu não tenho condições para gerar recursos, especialmente porque a minha industrialização foi por um processo de substituição de importações. O que significa isso? Ele é voltado para atender o mercado doméstico. Então, eu fazia dívidas em moeda estrangeira, mas as receitas dessa industrialização estavam em moeda doméstica. E aí, quando você desvaloriza a moeda ou cresce o custo dessa dívida por questões de juros, você não consegue pagar. Por isso que a gente vai se inserir na crise dos anos 80, por isso que a gente vai ter um movimento tão relevante que feito com o Programa de Estabilização com o Plano Real nos anos 90, que eu acho que é um grande avanço. E a gente tem um segundo avanço importante para esse processo, que foi a gente quitar a dívida externa. A gente é credor internacional, a gente não é mais devedor. Se a gente voltasse para os anos 80, os anos 70,
incompetente dissesse isso, alguém ia internar a gente. Como assim? Mas hoje o Brasil é credor internacional. Isso foram duas mudanças muito relevantes do ponto de vista de margem de manobra para a gente. Mas quando a gente olha para o que aconteceu com o mundo, o que aconteceu foi que neste processo de liberalização, as empresas passaram, ou a dinâmica desses fluxos capitais passaram a ter uma predominância muito grande sobre as políticas nacionais. A gente olha hoje os próprios Estados Unidos, olha que coisa interessante, ele sofre com a globalização. A política, desde o Trump, é uma tentativa de reatrair as empresas americanas para lá. Só que a política de protecionismo desinteressa as próprias empresas norte-americanas, porque eles querem continuar exportando da China para lá. Só que a Ásia enxergou uma inserção de industrialização não voltada para o mercado externo, ou seja, não é uma oposição à globalização, é uma industrialização que visa uma inserção na globalização, mas com todas as críticas que a gente pode fazer ao processo asiático, do ponto de vista de também distribuição de renda, de qualidade de vida, de condições de trabalho daquela população. Então, também é importante a gente mitigar com isso. Bom, o Brasil, mais recentemente, com todas as dificuldades que a gente teve por uma questão de uma crise da dívida externa que gerou inflação, que gerou um programa de estabilização que precisou demandar de taxas de juros elevadas e um câmbio apreciado, que tirou nossa competitividade no mercado internacional para atrair vinda de empresas para cá, a gente consegue passar por um período de maior bonança com distribuição de renda, como foi feito nos anos 2000, e também beneficiado por um cenário de ciclo internacional pungente, muito relacionado por essa simbiose entre China e Estados Unidos, que demandava produtos da gente. Mas esse ciclo vai se esgotando tanto interna quanto externamente, tanto o ciclo de consumo internamente de distribuição de renda, quanto o ciclo externo de commodities, que tem uma despencada enorme em 2013 nos preços das commodities, vai se esgotando. E aí, me parece que em 2015, a gente pega um cenário já de redução da atividade econômica, a gente já vem desde 2013, se a gente olhar para os outros países emergentes, todos vêm reduzindo taxa de juros. O Brasil foi o único que subiu a taxa de juros de 7 para 14, ou seja, você vinha desacelerando e você desacelerou ainda mais subindo a taxa de juros. Simultaneamente, você decidiu pegar os preços os preços administrados que estavam represados há muito tempo, que também era um problema, mas decidiu desrepresar tudo de uma vez só e deu uma pancada monstruosa na inflação. O preço da energia subiu para cima de 50% num ano, cimento asfáltico de petróleo subiu mais de 90% num ano. Então, você gera inflação, juros mais altos e corta todos os investimentos públicos, que gera ainda mais redução, porque o problema é o custeio. O investimento é o gasto que precisa ser feito com visão do efeito multiplicador da economia. E você faz esse corte nos investimentos públicos, que são sempre a despesa discricionária que paga a conta, como a gente está vendo agora com a questão do teto, que vem expulsando os investimentos e o custeio continua crescendo. Bom, nesse cenário, o que você podia esperar? Que a economia despencasse. Você fez tudo para ela despencar efetivamente, somado a todas as questões políticas e de compliance, vamos chamar assim, que o Brasil passou nos últimos anos. Qual é o ponto hoje de preocupação para mim? O que começou a acontecer no mercado financeiro é que, após tanto tempo se reclamando, invocar a política fiscal para vir colaborar a recuperar as economias, agora você gerou um cenário favorável a isso do ponto de vista de conjuntura política. O que o mercado passou a enxergar? Falou, bom, essa política do Biden vai funcionar, ele vai conseguir reativar a economia. E aí, o preço que o mercado faz não vai ser mais possível continuar com uma política monetária tão frouxa, porque a política monetária ela era tão expansionista porque a fiscal estava ausente. Quando a fiscal começar a entrar e a economia voltar a pegar, vai ter massa de renda de novo, vai ter demanda de novo, pode ser que volte a ter inflação um pouquinho. E aí os juros vai ter que subir. Por isso que a gente viu os juros futuros nos Estados Unidos começarem a subir, os juros de 10 anos, 30 anos começaram a subir. Bom, os títulos públicos americanos são o ativo de última instância do sistema. É o ativo de menor risco. Subindo os juros desses ativos, por arbitragem, os nossos juros sobem também. E aí começou a subir os juros de longo prazo no Brasil e começou a desvalorizar o real perante o dólar. Essa desvalorização do real perante o dólar gera um processo aqui de inflação no Brasil. Mesmo com o consumo das famílias à míngua, como a gente está vendo, mesmo com o desemprego a 14%, mesmo com alento em 6 milhões, mesmo com a subutilização. Então, você passa a ter uma inflação que está muito associada ao processo cambial, do jeito que ele bate
tanto em commodities, e aí entenda-se alimentos, como também ele bate nos preços administrados, porque a gente foi indexando tarifas ao dólar. E aí o que a gente começou a fazer foi subir a taxa de juros para tentar conter a inflação, mas não porque tem uma demanda e uma retomada da atividade econômica, e sim para tentar aumentar o prêmio do risco Brasil, para atrair dólares, e aí tentar segurar o preço do câmbio, o real perante o dólar, para tentar segurar a inflação. Qual é o risco que a gente está correndo disso? A gente vai ficar com o que eu brinco aqui, que é o péssimo de Pareto. O que é isso? A gente vai ficar com a política que tenta conter e contrabalancear os efeitos da recuperação econômica lá fora, sem sofrer a recuperação econômica aqui. A gente ficar sem atividade econômica, como a gente não está vendo, atividade econômica, a gente vê esse crescimento econômico, pode ver que a gente viu um crescimento basicamente em indústria extrativista, em agro, alguma coisa em construção, que está associado com juros baixos, que estava antes, e também com os programas de transferência de renda, mas basicamente a setores que estão relacionados com exportação, indústria extrativista e commodities do setor agro. Só que isso não se reverteu em aumento do consumo das famílias, nem em redução do desemprego. Isso se reverteu em aumento de 11% nas importações. Isso significa que tem um buraco no nosso sistema, porque você acaba vazando o estímulo para fora. Você não gera um emprego aqui. E você vai subir juros em cima de uma economia que está com empresas que, após anos sofrendo, desde que a gente falou ali da crise do começo dos anos 2010, agora ela está 2 anos asfixiada por uma pandemia. Você jogar uma taxa de juros mais alta ali pode ser o golpe de morte nisso, mas para tentar conter um efeito que não está relacionado à recuperação da atividade econômica. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente repensar a política estratégica do país para que a gente não venha agora agravar um cenário que já é muito complicado, de uma degeneração longa da economia brasileira que vem deteriorando as nossas possibilidades econômicas. Possibilidades econômicas, que é um título do livro do Keynes, para a gente usar aqui, que era tal das possibilidades econômicas dos nossos netos, que falava sobre 2030, que está chegando aí na porta, e ele vinha de um jeito muito diferente às nossas possibilidades, ele era muito mais otimista. Você está dizendo, para encerrar, talvez seja a hora da gente olhar para essa política de Biden e ao invés de tentar combater os efeitos que elas vão trazer aqui dentro, que é o crescimento crescimento da inflação lá, sobe o juros lá para conter a inflação, eu tenho que crescer os juros aqui, vai subir a inflação aqui, etc. Em vez de ficar combatendo os efeitos colaterais dela, que nos Estados Unidos tem colateral, mas tem também positivo, colateral negativo, mas tem positivo, que é o dinheiro chegar. Em vez de a gente ficar combatendo isso, talvez seja o momento de a gente mudar o passo e aqui dentro também adotar uma lógica mais parecida com essa política do Biden, quer dizer, tentar fazer uma política econômica que assuma essa questão do Estado, etc., e assuma essa questão de tentar chegar que o dinheiro chegue na ponta. Quer dizer, é isso aí que você está dizendo, né? Não ficar só com o negativo do efeito da política. É exatamente isso, e para pegar um tema que está na ordem do dia, é voltar para o tema do Marshall, do Keynes, olhando assim, o efeito final que eu quero é no cidadão, é na pessoa. Assim como um médico, quando receita um remédio, tem que olhar o paciente, ele não tem que querer fazer a venda do remédio. Então, você receitar um remédio, tem que olhar os efeitos positivos e os efeitos colaterais. A gente precisa sair de uma política de um efeito que só tem os efeitos colaterais, ou seja, eu vou subir juros, eu estou conseguindo controlar uma inflação de câmbio via subida de juros, eu estou ficando com efeito deletério, com efeito colateral negativo. Eu preciso olhar o bem-estar do paciente, eu preciso saber qual é a política que vai ter como foco a retomada da renda, a retomada do emprego das pessoas, fazendo o mínimo de dano desse efeito colateral que você colocou. Essa é a ideia. Bom, muito obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que nos assistiram aqui e até a próxima no canal do Política Viva. Obrigado. Obrigado, Paulo. Foi um prazer.